Fala família Liga, Igor falando. Não ia fazer um vídeo hoje, só que resolvi fazer uma atualização para vocês do que está acontecendo no mercado em relação ao on-chain, o que está acontecendo dentro da blockchain do Bitcoin, porque hoje a gente teve um movimento de queda no Bitcoin, um movimento que assustou muita gente. Então eu queria começar falando justamente sobre isso, mas só uma pausa rápida para avisar vocês que sexta-feira estou de volta ao Rio de Janeiro, então vou conseguir fazer o vídeo na qualidade que vocês sabem que a gente tem aqui no Liga Cripto. Vou voltar a fazer o meu padrão e hoje pedir ajuda aqui aos universitários para ver se fica mais dinâmico dessa forma e eu consigo mostrar também um pouco, ilustrar um pouco do que eu estou falando para vocês, diferente dos outros vídeos que eu só fiz num formato conversa. Mas eu queria começar falando justamente primeiro sobre esse sentimento do mercado. O sentimento do mercado, ele muda muito rápido. Na semana passada, a gente tinha um Bitcoin a 47, 48 mil dólares, só que com a recuperação do Bitcoin de volta para cima dos 50 mil dólares, você já viu que um otimismo entrar no mercado, as pessoas já voltam, né, a pensar que 2022 pode ser um ano melhor, a voltar a se animar em relação ao Bitcoin. E em contrapartida, quando acontece um movimento como esse, você já vê de novo as pessoas, é bear market mesmo, então agora a gente vai cair, 2021 vai ser mal, 2022 pior ainda. Então a primeira coisa que eu quero frisar, nunca é nem 8, nem 80. Nunca é para você estar em estado de euforia, nem um estado de otimista extremo. Você simplesmente acompanha os movimentos do Bitcoin com uma estratégia bem definida, e não deixa que o seu psicológico seja influenciado com as variações de preço do Bitcoin, porque o Bitcoin é um ativo volátil. O mercado de criptomoeda por inteiro é muito volátil. Então, se você ficar abalado psicologicamente com todas as movimentações, com a volatilidade do mercado, muito provavelmente isso vai influenciar de forma negativa na sua tomada de decisão. Mas vamos direto então aqui para os gráficos e também para o on-chain, porque eu tenho algumas coisas para mostrar para vocês. A primeira coisa que eu tenho para mostrar é em relação ao gráfico semanal do Bitcoin, que vocês notam, essa aqui é a barra semanal que a gente está se formando. Olhem o volume dessa semana. A gente está com um volume muito baixo nessa semana. E isso eu já vim alertando, o Rodrigo também falou um pouco sobre isso. Como a gente já está no final do ano, em ritmo de festa, então a gente possivelmente poderia ver um volume mais baixo, e um volume baixo, obviamente, favorece a manipulação e favorece que algum grande player consiga levar o mercado para onde lhe interessa. Então, a primeira coisa que eu tenho para mostrar é justamente esse volume aqui baixíssimo no gráfico semanal. Se você abrir aqui o gráfico diário, você vai notar também que essa semana a gente está tendo uma semana inteira de volume baixo, entrou um volume maiorzinho hoje, no caso ontem, porque essa vela aqui no diário fechou às 9 horas da noite, só que maior em relação aos dias anteriores, porque vocês notam que, se você for pegar a história do Bitcoin, você tem aqui uma contínua queda de volume. A gente tem aqui, desde essa queda mais expressiva, que a gente tem um volume muito baixo em transações também aqui então no Bitcoin. Então, primeira coisa que eu queria que vocês conseguissem notar e ver é que realmente o volume é muito baixo, então isso com certeza favorece aí a que grandes jogadores consigam ter o controle aí do mercado e jogar os preços para onde lhe interessa. Então vamos lá, vamos agora para o on-chain, porque agora a gente tem aqui mais algumas coisas interessantes. Começando pelo mercado futuro, vocês podem notar que a gente teve aqui uma estabilização no Open Interest, e aqui o Funding Rate ele continua positivo, só que esse aqui, o nível de 0,07, 0,007 é um nível muito baixo. A gente está aí com nível flat em relação ao funding rate, por mais que ele esteja positivo. E com essa queda que a gente teve de ontem para hoje, eu estou falando de ontem para hoje porque a vela no diário, lembrem sempre, cabeça, né, no Bitcoin, a gente conta os dias a partir de 9 horas da noite. Então a gente teve aí uma liquidação no mercado futuro, uma liquidação de algumas longas que ajudou a desalavancar ainda mais o mercado, mas o mercado, ele não é um mercado totalmente alavancado, muito pelo contrário, ele está um mercado aí com nível flat em relação ao funding rate. Antes de mostrar o que eu quero realmente mostrar nesse vídeo, que é para vocês terem um pouco mais de noção em relação aos gastos de Bitcoin hoje, aos gastos de Bitcoin nessa queda, vamos dar uma olhada aqui no balanço das exchanges, porque tem acontecido algo interessante. Vocês notam que, no geral, o balanço de exchange ele é de outflow, ou seja, as pessoas estão sacando os seus Bitcoins das exchanges. Então, todos os dias, na média, na verdade, a média dos últimos 30 dias, a gente tem um outflow. Pessoas compram dentro da exchange e tiram para a carteira fria. Isso que significa essas barras vermelhas, e isso é muito positivo porque quem tira da exchange carrega para o longo prazo. Embora você note que não na média, mas sim nos últimos dias, eu diria, na última semana, a gente começou a ver um inflow aqui significativo, não significativo, mas um inflow de certa forma relevante, porque a gente estava aqui em um nível muito baixo,
A gente estava em um nível muito baixo dentro da exchange e agora a gente já está vendo algum nível de Bitcoin entrando. Só que, notem mais, vamos aprofundar um pouco mais nesse estudo. Esse nível aqui, esses Bitcoins que estão sendo depositados aqui, grande parte deles estão indo para Binance. A Binance, aqui em amarelo eu tenho o gráfico da Binance e aqui em azul eu tenho o gráfico da Coinbase. E vocês notam que a Binance, ela está num trending positivo, então ela está recebendo esse inflow aqui que a gente viu, que a gente notou nessa linha laranja na última semana. Então a Binance, ela está recebendo esses Bitcoins e... Por que eu gosto de separar a Binance da Coinbase? Porque a Binance é onde opera a maior parte das pessoas físicas e a Coinbase é onde operam a maior parte dos institucionais, principalmente dos Estados Unidos. Então, eu gosto sempre de separar. Então, você já vê aqui, primeira coisa, uma diferença clara. Binance com inflow e Coinbase com outflow significativo. Então, isso aqui já dá um indício de que a gente pode ter um inflow das pessoas físicas, mas as instituições, os grandes jogadores, eles continuam a ter outflow, continuam a comprar Bitcoin. Por sinal, o Morgan Stanley soltou uma nota falando que adicionou mais milhões em shares da Grayscale nas últimas semanas. Então, isso é um movimento isso é um movimento que está acontecendo. Grandes jogadores continuam a comprar Bitcoin, continuam a acumular, e muita gente consegue ver isso aqui pela Coinbase. Só que esse inflow aqui na Binance e consequentemente, a linha laranja que vocês viram aqui de inflow, ele pode estar acontecendo muito pela proibição da Huobi na China, que é uma corretora significativa que tinha lá, ela foi proibida de atuar lá, então muitos desses bitcoins que estavam lá estão indo para Binance. Então eu também acho que esse inflow aqui, ele pode ser justamente dessas pessoas que foram obrigadas a ir a tirar seus bitcoins dessa corretora na China porque ela foi proibida. Então isso aqui eu vejo muito positivo, eu vejo muito positivo que a gente esteja vendo essa queda na Coinbase e porque isso aqui é institucional, tá? Isso aqui é dinheiro institucional. Então, por mais que a Binance esteja de inflow, a Binance é uma corretora majoritariamente, apesar de ser a maior do mundo, de forma majoritária, ela é de pessoa física. Mas vamos ao que interessa, porque então aqui você viu o balanço da exchange, só para resumir, então aqui a gente não tem grandes sinais relevantes, a não ser que realmente grandes jogadores continuam a acumular. Mas vamos ao que interessa, que eu tenho certeza que é o que vocês querem saber em relação à queda de hoje, que é justamente quem vendeu nessa queda, como é que foi a movimentação dentro da blockchain nessa queda de hoje, uma queda mais expressiva que a gente teve. Então aqui você vê que a gente estava finalmente conseguindo fazer dias de realização de lucro aqui em cima. Sempre que a gente tem essas linhas verdes, significa que a gente está realizando lucro, e linhas vermelhas significa que na média a realização de prejuízo. Aqui, por sinal, vocês notam que quando a gente teve a queda para 42 mil dólares, a gente teve uma realização grande de prejuízo. Só que notem que a gente tinha conseguido voltar a fazer linhas verdes, ou seja, a fazer um movimento de realização de lucro, e em bull market, ciclos de alta, é normal que o mercado consiga se manter realizando lucro continuamente durante toda a subida. Então é de certa forma positivo que a gente tinha voltado a começar a realização de lucro e os preços estavam de certa forma estáveis. Só que hoje, com a queda que a gente teve, a gente já viu uma certa realização de prejuízo. E aí o que a gente tem que fazer quando acontece isso? A gente tem que abrir aqui, o lucro e o prejuízo, separar. E aqui você já mata a charada em relação ao dia de hoje, lembrando que, mais uma vez, um dia com volume muito fraco. Tá, hoje o volume foi muito fraco, então assim, a gente está no final do ano, é um momento de festa, é um momento que as pessoas, entre Natal e Ano Novo, a gente não está vendo um volume significativo, mas o que aconteceu hoje, você já consegue, mesmo com um volume tão fraco, ter uma noção de que realmente não foi relevante, porque vocês notam aqui a gente tem a realização de lucro e aqui em vermelho a realização de prejuízo. Vocês notam que de ontem para hoje, o que aconteceu no lucro? Diminuição de realização de lucro. E notem aqui no prejuízo, aumento de realização de prejuízo. Então isso aqui, num cenário macro, levando em consideração o período que a gente está com um volume tão fraco, isso aqui já pode tirar qualquer tipo de dor de cabeça, qualquer tipo de preocupação que vocês tenham, porque com um volume baixo e
O pouco volume que teve foi de realização de prejuízo, então foi realização de pessoas que compraram Bitcoin acima de $50 mil, porque você só consegue realizar prejuízo no patamar atual se você comprou Bitcoin acima de $50 mil, e a gente sabe que Bitcoin acima de $50 mil você tem que ser um novato para ter comprado, porque o mercado só chegou nesse nível esse ano, há poucos meses atrás. Então o fato da gente ter visto aqui uma alta realização de prejuízo, não é que nem que seja uma alta realização de prejuízo, mas é uma realização de prejuízo ascendente e uma realização de lucro descendente. Isso é positivo em um momento que o Bitcoin fez, né, essa correção de hoje. Então a gente está vendo aqui uma blockchain com realização de prejuízo, ou seja, novatos vendendo. E para fechar, para ver se a gente realmente precisa se preocupar ou não, a gente veio para esse gráfico que são as ondas de spending, as ondas de gasto. E vocês notam que sempre que a gente tem essas ondas muito grandes, significa, em outras palavras, que compradores de longo prazo realizaram. E notem o momento que a gente está agora. A gente está com um nível de onda muito baixo e principalmente do dia de ontem para hoje, essas ondas elas não tiveram nenhum tipo de acréscimo significativo, mostrando que a gente não teve realização de holder, a gente não teve realização de comprador de longo prazo significativa. E então, em confluência com esse outro aqui que eu acabei de mostrar para vocês de realização de prejuízo, vocês notam que a confluência entre esses dois indicadores aqui de lucro e prejuízo em relação também à idade dos bitcoins gastos, que o dia de hoje, ainda somando com o volume baixo do dia de hoje, então vocês tirando a confluência disso tudo, vocês notam que a gente não tem motivo para se preocupar. E hoje é um Bitcoin que entrou um pouco mais de volatilidade, mas o Bitcoin ainda com um volume muito baixo. Então a pouca realização que teve hoje foi uma realização de prejuízo. Então nada mais muito para que a gente se preocupe. Então é isso, família. Eu quis trazer essas informações hoje porque eu sei que o sentimento muda muito rápido no mercado, muitas pessoas preocupadas, mas vocês podem ver que hoje volume fraco, realização de prejuízo, então realmente foram novatos ali que venderam. A gente teve essa atualização do Morgan Stanley falando que comprou shares na Grayscale, então os grandes jogadores estão comprando, o outflow da Coinbase significativo só é uma prova disso, as instituições operam pela Coinbase nos Estados Unidos, então um cenário no macro, eu diria que continua sólido e forte. A queda que o Bitcoin teve hoje faz parte do jogo, era algo até de certa forma previsível mediante de que a gente está tendo realmente um volume muito baixo e a tendência é que se mantenha assim até a próxima segunda-feira útil, depois do Réveillon, depois que realmente o mundo aí volte a vir, né, com mais, que as pessoas voltem a sair de ritmo de festa. Então sexta-feira eu vou conseguir fazer um vídeo mais completo para vocês, mas eu quis vir aqui justamente dar essas informações que são muito importantes e relevantes para vocês saberem o que está acontecendo no dia de hoje. Então é isso, família, eu peço like para vocês não sabem o quanto está sendo difícil para a gente conseguir conciliar a gravação de curso, conseguir conciliar Natal, Ano Novo e conseguir manter o canal totalmente ativo. A gente não diminui o ritmo no canal, o canal todos os dias tem 2 vídeos, o Rodrigo continua fazendo live, o Mário continua fazendo live aberta e privada, as lives privadas continuam para o nosso clube de membros. Então realmente a gente está se desdobrando até nesse período, juntamente com o curso, fazendo o curso a todo vapor que vai ser lançado agora em janeiro. Então a gente está se desdobrando muito por vocês para não parar nem um pouco o ritmo da Liga Cripto. E a única coisa que eu peço para vocês é um like, que você demora 1 segundo para fazer, é só você apertar o botão aí de baixo. Esse like seu já ajuda muita gente, ajuda que esse vídeo chegue a mais pessoas e a nossa família aumente. Então, muito obrigado, família, pelo ano de 2022. Eu ainda falo com vocês pelo ano de 2021, mas eu ainda falo com vocês na sexta-feira, no dia 31. Eu vou gravar um vídeo sim no dia 31 para trazer mais informações, aí sim do fechamento todo desse ano como um geral, mas a gente sabe que o Bitcoin não dorme. O Bitcoin, ele não importa se é feriado, não importa se é sábado, não importa se é domingo, não importa se é Natal, não importa se é ano novo, o Bitcoin não dorme, então a gente também não vai parar. Estamos a todo vapor e vamos ficar assim sempre, por muito tempo, vocês podem ter certeza disso. Então, família, peço o like de vocês, muito obrigado. E sexta-feira eu estou de volta com mais informações e aí sim numa estrutura melhor para conseguir fazer um vídeo mais completo para vocês. Tamo junto, família. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até amanhã. E um forte abraço.